O assunto agora é literatura. Quem está com a gente é o crítico literário do jornal Folha de São Paulo, o nosso amigo Manuel da Costa Pinto. Feliz Ano Novo, Manuel! Feliz Ano Novo! Flip, vou começar com um grande evento literário, né? Sempre a Flip. E a Flip vai homenagear a poeta tradutora Ana Cristina César, né? A Ana Cristina César é uma poeta... claro, muito importante para a nossa Exatamente. literatura, né? A Flip já homenageou autores clássicos, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano, Clarice Lispector, mas também tem adotado aí a prática de intercalar homenagens a autores que não são tão canônicos, não são tão canonizados pelo sistema literário, pelo mundo editorial, etc. E é o caso da Ana Cristina César, né? Já houve, por exemplo, Milor Fernandes, Gilberto Freire, que foge um pouco da linha literária, né? Um sociólogo e antropólogo. E a Ana Cristina César representa uma poesia que surgiu nos anos 70 no Brasil e que ficava um pouco à margem do sistema editorial, tanto que é caracterizada como poesia marginal. A marginal no sentido não de marginalidade, mas de estar à margem do mercado e da maneira convencional de circularem os textos. Ela era também conhecida como geração mimeógrafo, né? Eles imprimiam folhetos assim à parte. E ela fez uma poesia que é muito densa, muito ligada ao cotidiano, e ao mesmo tempo desinflada, antirretórica, uma poesia que capta muito o linguajar da rua, do cotidiano, do sentido de anotação, que é algo que hoje está muito difundido em blogs É verdade. Existe uma maneira, uma espontaneidade que hoje é vigente assim, até nas relações sociais das pessoas, nos blogs literários, e que está muito presente na obra dela, com muita consistência. Ela tinha grandes referências na poesia norte-americana. Tem essa espontaneidade da Ana, também era estudada, né? Como todo bom escritor, até o que é espontâneo, o que parece ser improvisado, é muito calculado, né? E é o caso da Ana Cristina César, que era uma poeta com muita consciência poética, com muita consciência de linguagem. Ela era também uma estudiosa, uma ensaísta, tradutora, conhecia realmente o mecanismo da produção literária por dentro. E a Ana Cristina César morreu aos 30 anos, 31 anos, né? Exato, ela se matou, ela se suicidou, ela vivia com crises cíclicas de depressão e daí isso é dramatizado de alguma maneira na poesia dela, nos textos que ela deixou na famosa Pasta Rosa, né, que é onde ficaram alguns inéditos dela que foram publicados posteriormente pelo Instituto Moreira Salles. Então essa angústia existencial está atravessando essa poesia que tem uma dicção supostamente ou à primeira vista uma coisa muito informal, mas é muito densa ao mesmo tempo. Você está com um Olha, livro eu tô dela com um livro mão, aqui, né? Esse livro aqui foi lançado, acho que o ano passado. Foi o ano passado? Acho ou que ano retrasado? Acho que foi no ano retrasado. Foi a primeira vez que a gente teve, foi reunida toda a obra poética incluído dela, algumas né? coisas que tinham ficado inéditas, os livros dela que estavam esgotados e tinham saído separadamente, estão reunidos aí. Quer dizer, uma iniciativa... importante para a gente entender a obra dela, é a referência, né? Esse livro é a grande referência para a obra dela, para quem quiser ler para se preparar para a Flip desse ano. Pois é, então... a Flip não homenageia muitas mulheres. Acho que teve a Clarice Lispector. Será que a Ana vai a segunda? Boa pergunta. Eu acho que sim. Clarice Lispector e ela agora. E a Ana agora. Ana Cristina César, exato. Bom, estamos todos esperando o livro do Milton Ratum. Eu sei que você conversou com ele. Me diga o que está acontecendo. Recentemente eu fiz um encontro com ele e eu descobri que o novo livro dele são 2. Isso acho que... Muita gente já sabe um pouquinho do novo livro dele, mas eu descobri recentemente que são 2 livros. A história é a seguinte, o novo romance se chama O Lugar Mais Sombrio. Né? Esse livro já está prometido faz algum tempo. A gente sabe que o Milton Ratum tem um intervalo relativamente grande, pouco convencional entre a escritura de um romance e de outro. Foi assim entre o relato de um certo Oriente e Dois Irmãos, entre Dois Irmãos e Cinzas do Norte, entre este e Órfãos de Eldorado, que foi adaptado ao cinema com sucesso e tal. Este novo livro dele está sendo aguardado há muito tempo. Ele garantiu para mim que sai este ano. Ele falou, não posso dizer o semestre, mas sai este ano. Chama-se O Lugar Mais Sombrio. E o curioso é o seguinte, é que ele começou, na verdade são 2 romances, por quê? Ele começou a escrever uma narrativa.
O Milton sempre tem um hábito nas narrativas dele, quem já leu os romances sabe que ele sempre começa por uma cena do final do livro e depois ele recapitula isso, insere toda a trama que vai desaguar naquele clímax que foi anunciado, naquele clímax anunciado. E ele começou a fazer isso também num novo romance. E daí me contou o Milton, quando ele entregou para o editor falou, olha, mas aqui tem uma personagem cuja história precisa ser contada. Isso é outro livro. Então ele escreveu a história desta personagem, que precede o livro que ele estava escrevendo. Portanto, ele começou a escrever, ele escreveu 2 livros que estão em sequência, cujas histórias se complementam, sendo que ele escreveu a segunda parte antes da primeira. E a primeira que vai ser lançada agora com o título O Lugar Mais Sombrio. Eu tentei arrancar dele o título do segundo volume, mas isso eu acho que nem ele sabe ainda. Se sabe, ainda é uma coisa muito... Manuel, inclusive, a última entrevista que o Metrópolis fez com o Ratum, ele falou um pouco desse livro. Vocês não querem dar uma olhada? Vejam aí. No fundo, é um romance de formação, é um romance sobre a desilusão, não é um livro sobre a ditadura. Ao contrário, é um livro ambientado durante a ditadura, mas é um romance sobre um grupo de jovens meio sonhadores e meio perdidos, que não pensam muito no futuro. E ele tem cenas da minha vida em Brasília, depois em São Paulo. Eu morei em Brasília há um tempo, depois aqui em São Paulo, na época da USP, da FAO e alguma coisa da França também. Ah, eu pensei que tinha alguma coisa ligada ao momento que você tinha vivido na Europa, mas é uma coisa mais ligada. O romance começa na Europa. Ah, tá. Ele começa pelo fim, para variar. O Marçal Aquino vai ter livro novo. O Marçal Aquino também é outro que estava anunciando faz tempo um novo romance e parece que sai esse ano mesmo. Parece que é um romance de caráter meio picaresco, com muito sexo. O que no caso dele não é muita novidade, mas o caráter picaresco, sim. Ótimo. Bom, tem um lançamento aí, Purity, o novo romance do Franzen, que é um autor bem celebrado, né? Os Jonathan dois Franzen, livros, escritor, né? que já veio para a Flip, tem um livro chamado As Correções, outro chamado Liberdade, e lança agora um livro chamado Purity, que é o nome da personagem principal. É um romance que conecta um pouco, assim, aquelas famílias disfuncionais que estão sempre presentes nos romances dele, com questões muito contemporâneas. Uma delas é o Wikileaks, porque a personagem está envolvida numa espécie de outra versão, aí, um Wikileaks alternativo, que por sua vez tem a ver com a Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Portanto, é um romance que conecta um momento histórico da época da Guerra Fria, da vigilância da vida privada, com o atual momento de controle da vida privada, que tem como seara, vamos dizer assim, a internet, e isso tudo está ligado, está interligado nesse romance, que é um romance que é bem complexo, vai muito além disso, eu só falei de alguma tônica que existe ali presente. Pois bem, Manuel, para finalizar, eu queria que a gente falasse desse fechamento da COSAC como um indicativo do que teremos neste ano. Será que o mercado editorial se aprofunda nessa crise? A gente ficou falando aqui das coisas legais que vão acontecer, lançamentos, homenagens, etc., mas tem que todo mundo pensar que para que tudo isso se realize e tenha continuidade, é preciso que haja alguma coisa aconteça no mercado editorial, porque a COSAC Naif, que é uma das principais editoras do Brasil, encerrou suas atividades no ano passado, em parte por razões que dizem respeito aí ao projeto do Charles Cossack, que era o criador e dono da COSAC, mas também tem a ver com um momento do mercado editorial que é dramático. Basta dizer que o governo, os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, interromperam as compras de livros para bibliotecas e livros didáticos, que na verdade são as compras que sustentam o mercado editorial. Para a gente ler o livro da Ana Cristina César, para a gente ler o livro do Jonathan Franzen, para a gente ler o livro do Milton Ratum, tem que ter um suporte financeiro que é dado por essas compras de governo para bibliotecas e livros didáticos. E isso foi interrompido. Quer dizer, é uma coisa que aconteceu e teve um efeito cascata. Interrompeu-se no âmbito federal, estadual e municipal. Isso faz com que as editoras tenham uma retração
A retração é estimada da ordem já dos 5%, mais ou menos o que está acontecendo com o PIB brasileiro, né? Assim, a retração é dramática no mercado editorial e põe em risco vários projetos, né? Várias editoras internacionais vieram para o Brasil por conta desse aporte de receita que havia por parte do governo, principalmente o federal, e agora não vão ter essa receita, e isso compromete todas as editoras, desde os grandes grupos até as pequenas e médias editoras. Tá certo, Manuel. Muito obrigada pela sua presença aqui no Metrópolis. Sempre um prazer estar aqui. Ah, venha mais. Só chamar. Obrigada. Obrigado, tchau.